Westworld, temporada 3, episódio número 5, e agora sabemos mais do plano da Dolores, plano esse que combina bastante com o que eu falei no vídeo anterior. Lembra que eu disse sobre abrir a caixa de Pandora? Pois bem, dessa vez vemos aqui o livro 1984 e vamos também do livro Admirável Mundo Novo. Eu vou comentar sobre os dois, mas antes de continuar eu preciso te avisar que também vou trazer spoilers, ou seja, fica aqui apenas se você estiver em dias com a terceira temporada de Westworld, combinado? Então vamos lá, spoilers. Dolores libertou os anfitriões e então veio para o mundo real, ou presumidamente real, e agora a Dolores quer libertar a todos, pois nesse tal mundo real os humanos são tão controlados e por isso limitados quanto os anfitriões eram lá dentro do Westworld. Meio que todo mundo no mundo vive um papel também, vive uma vida que não lhe pertence por completa. Se lá no Westworld tínhamos roteiristas e produtores escrevendo as histórias dos anfitriões para os humanos se divertirem, aqui temos um robô, uma inteligência artificial, o Rehoboam, prevendo, escrevendo ou reescrevendo a história de todos, a fim de manter a humanidade com a personalidade sólida, digamos assim, e com o mundo, teoricamente, em paz. Só que uma paz controlada e escolhida por determinadas pessoas, mesmo que tenha guerra dentro dessa paz. É estranho isso, mas faz sentido com algo que eu vou falar aqui. Aqueles que não conseguirem entrar nessa, aqueles que não conseguirem ser controlados pelo Rehoboam ou pelo Serac, que seja, sem saber, são mandados para guerras e morrem por um ideal maior, digamos assim, sem nem saber o que está acontecendo. Só que Dolores agora partiu para libertar a todos. E é importante perceber um detalhe nos flashbacks. No caso, a divergência entre os criadores do Rehoboam, os irmãos, e o Dempsey. No caso, o Dempsey, que colocou grana naquilo dali, queria mais dinheiro. Ele queria apenas isso do Rehoboam. O irmão do Serac, o inventor de fato, ele queria a tecniqueza da coisa, a tecniqueza pura, e sucumbiu, ficando maluco com as possibilidades que aquilo ali podia trazer. E o Serac, que agora é posto como vilão, a depender do ponto de vista do espectador, inclusive, daqui a pouco eu falo por quê, ele queria controlar a fim de evitar que novas hecatombes nucleares ou coisas parecidas existissem. Esse Serac utilizou a analogia dos ratos no barril para seguir aí o seu estilo de dominação, vou chamar assim. Segundo ele, coloque ratos no tambor de água e essa água rasa, os ratos vão se afogar instantaneamente, sem lutar muito. Mas coloque agora os ratos num tambor com muita água e então eles vão passar horas e horas se debatendo na falsa esperança de que podem sair porque estão vendo um pouquinho da superfície. Metáfora que combina direitinho com os anfitriões morrendo na água lá na segunda temporada. Só que isso daí é mais simbologia do que de fato traz algo consistente. Enquanto isso, Dolores consegue os devidos acessos e libera todas as informações para todo mundo. Informações de quando essas pessoas vão morrer para eles, né? Você sabendo quando vai morrer, como vão morrer, de fatos da sua vida e quando esses fatos vão acontecer. Ou seja, ela desvendou a humanidade que estava tendo ali os seus destinos não só previstos, mas controlados pelo Rehoboam. E aí é que vem como o Rehoboam funciona. Uma vez que você não pode prever absolutamente tudo, controle, crie fatos e adultere os caminhos. Todos os caminhos. E na verdade, é assim que o robô faz. É assim que a inteligência artificial age. Por isso a importância de manter governos a bel prazer, inclusive aqui no Brasil, como mostra ali a introdução do episódio. Nada de preditivo. O Rehoboam é um grande giz que risca caminhos no chão, e aí o que ele faz, na real, é saber onde quer chegar. Então cria várias realidades para atingir esse quer chegar, esse algo. Quem olha de fora vê previsão. Quem olha de dentro, manipulação.
E aí, ao liberar tudo, o episódio me faz visitar 2 livros fantásticos, 2 obras infindáveis e obrigatórias. Um é 1984, do George Orwell, e a outra é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu vou trocar em miúdos cada um desses 2 livros aqui, bem miúdos mesmo, e depois te entregar o paralelo entre os dois, feitos pelo episódio e que refletem diretamente, de novo, diretamente ali no nosso hoje, assim como eu já havia comentado no vídeo anterior. E quando eu falo hoje, eu falo com relação a sermos manipulados constantemente a respeito do voto, a respeito dos dados que nos são permitidos ver, a respeito de cada Black Mirror que temos em nossas mãos ou em nossa casa, ou seja, a reflexão que virá a seguir, muito bem jogada por esse episódio de Westworld, é um convite a pensarmos nós mesmos agora, principalmente nesse momento de crise. Vamos lá aos livros agora separadamente. Primeiro, 1984, que, trocando em miúdos, lança a ideia do Big Brother e do Ministério da Verdade. Lança outros conceitos, mas para esse episódio precisarei apenas desses 2 especificamente falando. O Big Brother, ou o Grande Irmão, no caso, além de um programa de TV muito conhecido, baseado nesse livro, inclusive, ele é, no livro, o governo totalitário que observa a tudo e a todos, controlando, manipulando e criando caminhos, ou melhor, definindo caminhos sem que outros sejam possíveis. Ele faz isso basicamente de 2 formas, usando as teletelas, eu acho que é assim o nome, as teletelas mesmo, para observar todas as pessoas e reter o comportamento de absolutamente toda a população de dentro de casa. Fora as câmeras nas ruas, a captura das conversas e por aí vai. E daí ele manipula a realidade ao usar o Ministério da Verdade para editar todas as informações que chegam na população. Quando falo editar, é editar mesmo, assim. Não é só recortar, colar, mas é criar notícias, é criar fatos e transformar tudo aquilo dali numa outra verdade. Algo muito parecido ali com as fake news ou com a tal era da pós-verdade que a gente está vivendo justamente agora. Para o George Orwell, o autor do 1984, o medo dele era que as pessoas privadas de todas as informações viveriam uma vida vazia e um mundo muito perigoso, inclusive proibidas de pensar. Ao contrário do Admirável Mundo Novo, onde o Huxley, diante da sua sociedade cheia de gadgets, de informações por todos os lados e tudo sem qualquer filtro, imaginava que esse excesso de informações sem filtro algum, com diversas origens inclusive, pudesse na verdade fazer com que as pessoas perdesse o interesse de tê-las, de ter todas essas informações. E aí sim surgisse o controle daqueles que conseguem editar essas informações, que conseguem entregar da melhor maneira possível como fonte. E aí aparece, quem sabe, o controle pela alienação, mesmo que haja a possibilidade do acesso. Quem me ajudou a dizer isso foi o saudoso Neil Postman, professor, autor, teórico de mídia e crítico cultural que comparou muito belamente as 2 obras diversas vezes. E, fora isso, publicou mais de 15 livros. Enfim, ele é uma sumidade e se ele está dizendo isso, se ele está dizendo que esses 2 grandes autores divergiam, quem sou eu para discordar? Mas é essa divergência, no bom sentido da divergência, na verdade, uma completude. A divergência que gera completude é essa coisa que eu quero me apegar para o que vem a seguir. Diante dessas 2 diferenças de controle sobre massas, é que o episódio da vez nos pergunta, sejamos Huxley ou sejamos Orwell? Afinal, ao deixar a venda cair, ou seja, ao desvendar, um caos é criado. Dolores criou um caos. Qual será o resultado desse caos? Mais caos? Uma nova ordem? Ou uma desordem sem fim? E essa nova ordem? Ela poderá gerar um outro Serac? Um outro Rehoboam? Uma outra inteligência artificial? Que fins terá essa outra inteligência artificial? Será pior? Será melhor? Será pior só para alguns? Ou será melhor só para outros? Parece quando os governos mudam, né? A droga gênero, que é utilizada nesse episódio, responde um pouco o posicionamento dos autores aqui do Westworld com relação a isso que eu estou trazendo. A droga ela foi usada sem querer ali pelo Caleb e o fez viver a mesma realidade sob o efeito de vários gêneros diferentes.
o que inclusive concede trilha sonora, fotografia, montagem de altíssimo nível, fora a atuação ali do Aaron Paul, que chama muita atenção. De acordo com esse elemento, não importa em qual gênero se está inserido, mas apenas que exista um objetivo claro para prosseguir. Mesmo se você estiver num romance, numa ação, ou sob o efeito de uma ficção científica embalada por Space Oddity lá do David Bowie, enquanto que o mundo recebe todas as informações que lhes foi privado anteriormente. O Caleb ele conseguia prosseguir porque sabia o que queria, ele tem certezas, ele confia na Dolores. E saber o que quer é a solução para entender que não existe um mundo correto, porém haverão todas as consequências das suas escolhas, daquilo que você escolheu viver. Ser Marte não é para todos. E ser vilão, menos ainda. Ser Huxley, aceitar a sociedade do Huxley, não é para todos. Aceitar a sociedade do George Orwell, em 1984, com certeza, menos ainda. Mas eu deixo as perguntas e vou embora. Porque é isso que a gente vai acompanhar nos próximos episódios. E quem sabe, na próxima temporada. Já vimos a sociedade se comportando com as informações devidamente controladas. E agora veremos a sociedade sendo controlada ou não através das informações descontroladas. E por isso, nessa ambivalência sobre o assunto, sobre informação, sobre o que é dado, sobre o que de fato devemos ter, ser e conhecer, será que é vilão e herói ao mesmo tempo? E os próximos episódios, aí sim, decidirão onde ele realmente estará ao final de tudo. Tem muito para pensar e isso eu deixo para vocês. Por favor, comente aqui embaixo as suas conclusões. Eu queria deixar perguntas. Até semana que vem, com mais vídeos sobre o Westworld, com mais respostas ou quem sabe com mais perguntas. Ou os dois. Mas de uma coisa eu adianto. Informação é poder. E é sobre isso que o Westworld está lidando desde o final da primeira temporada. Informação é tudo.